tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Guilherme Matos, é meu sobrenome, o sobrenome que eu uso, pelo menos para dar aula. Para quem não me conhece, eu sou professor de redação aqui do Fabricadê e hoje a gente vai ter uma aula especial. É uma aula em que eu vou fazer uma discussão de tema voltada para o ITA, tá? E aí, antes disso, eu queria comentar com vocês sobre algumas características da prova do ITA, em especial a prova de redação, tá? Eu coloquei aqui no quadro algumas orientações antes da gente fazer a discussão de tema, só para a gente visualizar primeiro como é que a banca constrói a proposta de redação. Também eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como é que funciona a correção, e aí vocês vão ver que tem algumas diferenças para o Enem, para as outras bancas, e depois a gente vai fazer uma discussão de tema, que não vai ser lá uma discussão, porque obviamente eu estou aqui falando, né? Não consigo ouvi-los daí, mas enfim, eu vou fazer com que a gente reflita sobre alguns pontos relacionados a um tema que naturalmente se difere dos temas Enem, nos quais a gente tem que pensar em proposta de intervenção, enfim, tem algumas diferenças aí. Então, se você tem vontade de fazer alguma prova cuja banca não seja o Enem, tá? Ou especificamente você queira fazer a prova do ITA, então fica ligado aí, porque eu vou mostrar algumas peculiaridades dessa prova. Orientações iniciais, então. Ó. Primeiro, a gente tem que entender o seguinte, a proposta de redação do ITA, ela pode ser composta por, primeiro, textos verbais, textos com palavras, enfim, com texto escrito propriamente, tá? E aí você vai ter que, na verdade, ver a relação entre esses textos, eu já vou falar sobre isso. E mas também de textos não verbais, né? O que são textos não verbais? Por exemplo, gêneros textuais como, ou gêneros não verbais, né? Como fotos, ilustrações, charges, tá? Então, por exemplo, pode trazer uma fotografia, como já caiu, teve um ano que era sobre mobilidade urbana, a gente pode entender assim o tema, e aí tinha uma foto de um congestionamento. Inclusive, isso gerou muito problema, porque se o candidato analisasse só aquela foto, ele poderia pensar que o tema era sobre congestionamento, e não era exatamente sobre isso. Os outros textos motivadores mostravam que era um pouco mais além, né? Dizia respeito, na verdade, à mobilidade urbana. Então pode ter algum tipo de ilustração, algum desenho, pode ter alguma charge, tá? Ou mesmo ambos, tudo bem? Então isso é importante para a gente perceber que a capacidade de leitura exigida no ITA, ela não é propriamente de textos verbais, tá? Mas também tentar analisar, ler, compreender elementos também não verbais. Isso é bastante básico para quem quer fazer uma boa prova do ITA, tá? Algumas observações para a gente compreender as mudanças pelas quais passou a prova do ITA desde 2005, pelo menos, tá? Então, aqui, ó, desde 2005, o tema para redação não é explicitado. Como assim não é explicitado? Não há uma frase-tema. Esse é o ponto, tá? Por exemplo, no Enem, a gente tem lá uma frase-tema junto com os textos motivadores. Então, a gente tem lá, por exemplo, desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. Então, quando a gente quer se referir a um tema Enem, a gente fala lá, foi o tema do desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil, ou pelo menos a gente fala assim, foi sobre surdos, né, para lembrar daquele tema, a gente fala sobre o assunto e a gente consegue recordar, porque se refere exatamente à própria frase-tema. No ITA a gente não tem essa frase. Na verdade, você tem que extrair essa frase-tema a partir da leitura dos textos de apoio. Tá? Em 2008, com a reformulação da prova de língua portuguesa e de redação, e aplicação em duas fases dessas provas, é solicitado que o candidato lê e articule os textos apresentados na segunda fase. Então, na segunda fase, a gente tem uma prova de língua portuguesa articulada com a prova de redação. Então, a expectativa da banca avaliadora é de que, a partir desses textos, você seja capaz de extrair o tema de redação. Então, aparece lá um texto falando sobre a dificuldade dos idosos em transitar nas ruas, coloca uma foto de um congestionamento, coloca lá, sei lá, uma charge com pessoas numa fila de ônibus, coloca um outro texto sobre trabalhadores dando depoimento de como eles demoram para chegar ao seu local de trabalho, e aí você depreende, é sobre mobilidade urbana. Você que vai extrair a frase tema a partir da relação dos textos motivadores. É como você pudesse enxergar um fio condutor que liga esses diferentes textos. Essa é a tarefa que você tem que cumprir, tá? E mais, outro detalhe, o tema não está necessariamente ligado à prova de língua portuguesa da primeira fase, então é um outro jogo. Acabou a primeira fase, na segunda fase você vai ter uma nova prova de português, e aí os textos, ou pelo menos alguns textos
da prova de língua portuguesa estarão articulados ao texto da prova de redação. Isso acontece, por exemplo, na prova da PUC aqui do Rio de Janeiro, pelo menos não lembro das outras, mas a PUC aqui do Rio faz exatamente isso. A prova de língua portuguesa ela é articulada com a prova de redação, mas a diferença é que tem na prova da PUC digamos, uma frase tema. Você consegue visualizar lá, o tema é esse aqui, né? Por exemplo, para você discutir como e por que 1 a 5 mulheres, a sua escolha, foram importantes para o mundo contemporâneo. Já caiu alguma coisa relacionada a isso. E os textos motivadores estavam dialogando. A prova de língua portuguesa dialoga com a prova de redação, tá? Então essa seria a maior dificuldade da prova do ITA, você conseguir extrair o tema. O ideal é que você não faça uma restrição, tá? Então, porque na prova de redação vem uma foto, vem um texto da prova de redação, mas ali não está o tema tem que estar articulado. Para você entender essa proposta, você tem que articular com os textos da prova de língua portuguesa, tá? Eu vou apagar aqui o quadro para colocar para vocês o seguinte: quais são os critérios, então, da prova do ITA, para a gente compreender como é que a correção é feita e aí tentar otimizar a nossa nota a partir disso. Tudo bem? Então aguenta aí que eu já volto, tá?